Resenha do livro Análise Crítica da Narrativa, de Luiz Gonzaga Mota. Quem é o autor? Luiz Gonzaga Mota é professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, e doutor em Comunicação pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. É autor de vários livros e artigos sobre jornalismo, narrativa, cultura e comunicação. Qual a proposta da obra? O livro trata do método de análise crítica da narrativa, que consiste em um conjunto de procedimentos prático-operacionais para a análise pragmática das histórias, conflitos e personagens que recobrem diferentes formas de narrativa, como filmes, canções, contos, reportagens, fotografias, comerciais de TV, videoclipes, telenovelas, histórias em quadrinhos, diários, relatos das mídias digitais, etc. O objetivo do livro é oferecer ao leitor um quase manual de análise crítica da narrativa, que apresenta técnicas de análise que atravessam o jornalismo, o cinema, a literatura, a publicidade, histórias orais e as novas mídias. O livro destina-se aos estudiosos do jornalismo, publicidade, literatura, antropologia, sociologia, psicologia, história e outras áreas que realizam a análise das narrativas. O livro está dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o autor apresenta a definição e a importância da narrativa como forma de conhecimento e comunicação humanos. No segundo capítulo, o autor discute o retorno da narrativa à ordem do dia no contexto da virada linguística e da busca pelo significado na filosofia contemporânea. No terceiro capítulo, o autor explica os conceitos básicos da teoria narrativa e os elementos constitutivos da narrativa. No quarto capítulo, o autor propõe um modelo analítico para a análise crítica da narrativa baseado em 3 níveis: o nível empírico, o fato, o nível discursivo, a história, e o nível pragmático, o discurso. No quinto capítulo, o autor apresenta as técnicas de análise para cada um dos 3 níveis. No sexto capítulo, o autor aplica as técnicas de análise a diferentes exemplos de narrativas midiáticas. No sétimo capítulo, o autor faz uma reflexão sobre as implicações teóricas e práticas da análise crítica da narrativa. A metodologia do livro é baseada na abordagem pragmática da linguagem e da comunicação. O autor parte do pressuposto de que a narrativa é uma forma de ação social que visa produzir determinados efeitos nos receptores. A análise crítica da narrativa busca desvendar os mecanismos pelos quais a narrativa constrói sentidos e valores sobre a realidade social. A análise crítica da narrativa utiliza conceitos e ferramentas provenientes de diferentes áreas do conhecimento, como a antropologia, as teorias da linguagem e teoria literária, as ciências cognitivas e outras. As principais ideias do livro são: a narrativa é uma forma universal e fundamental de conhecimento e comunicação humanos. Através das narrativas construímos nossa identidade pessoal e coletiva. A narrativa é uma forma de ação social que visa produzir determinados efeitos nos receptores. A narrativa é um processo de construção de sentidos e valores sobre a realidade social. O livro é uma obra de referência para os estudiosos da narrativa, pois oferece um método de análise crítica da narrativa claro, consistente e aplicável a diferentes formas de narrativa. O livro é bem escrito, bem estruturado e bem exemplificado. O livro é atual, relevante e original, pois aborda as narrativas midiáticas em suas diversas modalidades e gêneros. O livro contribui para o avanço do conhecimento teórico e prático sobre a narrativa como forma de conhecimento e comunicação humanos.
Resenha do livro Análise Crítica da Narrativa, de Luiz Gonzaga Mota. Quem é o autor? Luiz Gonzaga Mota é professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, e doutor em comunicação pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. É autor de vários livros e artigos sobre jornalismo, narrativa, cultura e comunicação. Qual a proposta da obra? O livro trata do método de análise crítica da narrativa, que consiste em um conjunto de procedimentos prático-operacionais para a análise pragmática das histórias, conflitos e personagens que recobrem diferentes formas de narrativa, como filmes, canções, contos, reportagens, fotografias, comerciais de TV, videoclipes, telenovelas, histórias em quadrinhos, diários, relatos das mídias digitais, etc. O objetivo do livro é oferecer ao leitor um quase-manual de análise crítica da narrativa, que apresenta técnicas de análise que atravessam o jornalismo, o cinema, a literatura, a publicidade, histórias orais e as novas mídias. O livro destina-se aos estudiosos do jornalismo, publicidade, literatura, antropologia, sociologia, psicologia, história e outras áreas que realizam a análise das narrativas. O livro está dividido em 7 capítulos. No primeiro capítulo, o autor apresenta a definição e a importância da narrativa como forma de conhecimento e comunicação humanos. No segundo capítulo, o autor discute o retorno da narrativa à ordem do dia no contexto da virada linguística e da busca pelo significado na filosofia contemporânea. No terceiro capítulo, o autor explica os conceitos básicos da teoria narrativa e os elementos constitutivos da narrativa. No quarto capítulo, o autor propõe um modelo analítico para a análise crítica da narrativa baseado em 3 níveis: o nível empírico, o fato, o nível discursivo, a história, e o nível pragmático, o discurso. No quinto capítulo, o autor apresenta as técnicas de análise para cada um dos 3 níveis. No sexto capítulo, o autor aplica as técnicas de análise a diferentes exemplos de narrativas midiáticas. No sétimo capítulo, o autor faz uma reflexão sobre as implicações teóricas e práticas da análise crítica da narrativa. A metodologia do livro é baseada na abordagem pragmática da linguagem e da comunicação. O autor parte do pressuposto de que a narrativa é uma forma de ação social que visa produzir determinados efeitos nos receptores. A análise crítica da narrativa busca desvendar os mecanismos pelos quais a narrativa constrói sentidos e valores sobre a realidade social. A análise crítica da narrativa utiliza conceitos e ferramentas provenientes de diferentes áreas do conhecimento, como a antropologia, as teorias da linguagem e teoria literária, as ciências cognitivas e outras. As principais ideias do livro são: a narrativa é uma forma universal e fundamental de conhecimento e comunicação humanos. Através das narrativas construímos nossa identidade pessoal e coletiva. A narrativa é uma forma de ação social que visa produzir determinados efeitos nos receptores. A narrativa é um processo de construção de sentidos e valores sobre a realidade social. O livro é uma obra de referência para os estudiosos da narrativa, pois oferece um método de análise crítica da narrativa claro, consistente e aplicável a diferentes formas de narrativa. O livro é bem escrito, bem estruturado e bem exemplificado. O livro é atual, relevante e original, pois aborda as narrativas midiáticas em suas diversas modalidades e gêneros. O livro contribui para o avanço do conhecimento teórico e prático sobre a narrativa como forma de conhecimento e comunicação humanos.